estamos começando agora a nossa segunda edição do Otapcast e estamos aqui hoje com dois entrevistados incríveis, que são ele, a Flávia e o Thales. Boa noite, gente, como vocês estão? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Bom, eu quero agradecer desde já a presença de vocês, por terem vindo conversar com a gente. É muito especial pra gente vocês estarem aqui com a gente hoje. A gente que agradece essa oportunidade, né? Sim. Para poder estar contando um pouco da nossa história, né? E estamos aqui para isso. E eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito especial. Sim. Muito legal. Então, vamos começar? Vamos. Flávia, para começar com você, um pouco dessa mãezona que você é, como que era a sua vida antes, depois do Thales, sua história de vida? Uma menina cheia de sonhos, né? Que tinha em mente ser mãe lá na sua casa dos 28 anos. Namorei com o pai dele por 3 anos, fomos morar junto. Depois de 6 meses, descobri que estava grávida. Até então, uma gravidez normal. Porém, quando eu levantava, ou espirrava, ou dava risada, saía um líquido, como se fosse o xixi, mas não era, era o líquido. A minha bolsa era furada. O médico da época, recém-formado, ele simplesmente falava, doutor, eu explicava o que estava acontecendo, ele simplesmente falava assim, o médico aqui sou eu. O útero fica próximo da bexiga e está tudo certo. 19 anos, eu tinha mãe de primeira viagem, não tinha noção nenhuma, né? O médico falou, tá falado. Quando eu estava com 7 meses, a gente foi fazer a ultrassom, ele simplesmente virou e falou, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Foi só isso que eu ouvi, me internou, fiquei internada 1 mês, né, para ter o Thales. Aí, depois de 30 dias, não poderia pegar nenhum tipo de infecção, porque a gente precisava de uma UTI. Eu não era de Tanabi, né, eu era lá de Dracena, no interior, próximo a Presidente Prudente. E aí, depois de 27 dias, ele nasceu. Aparentemente perfeito, né, perfeitinho. A única coisa de um bebê de 8 meses não tinha unha, não tinha cílios, mas aparentemente tudo perfeito. E daí então foi passando o tempo e lá nos 7 meses, quando é para o bebê estar sentando, firmando, ele tombava, ele não segurava a bolacha. A mãe nunca está vendo que tem alguma coisa errada, mas sempre buscando o que o profissional fala. Mãe, é normal, é preguiça. O menino é mais lento, é normal. E nesse normal foi indo, foi dando 1 ano, e ele demorando mais, 1 ano e meio, foi quando ele sentou. Aí o médico falou, mãe, se até 2 anos ele não engatinhar, aí a gente vê. Aí com 2 anos eu fui, levei ele no médico, ele falou, não, então agora a gente tem que fazer o exame. Então, teve a falha na minha gestação do médico, de eu estar falando o que estava acontecendo, e ele não dá importância, ele não me encara. Ele não consegue me olhar até hoje. Aonde, se eu for lá na cidade onde eu moro, a gente se encontrar, que já aconteceu, ele abaixa a cabeça. Foi um erro da parte dele. Porém, eu sou desse tipo. Foi um erro da parte dele, mas foi um presente que Deus me deu. Mãe especial. Qual é a diferença da mãe normal para a mãe especial? É a bagagem. É todo o aprendizado que a gente renasce junto com o filho. No dia do laudo, com 2 anos, quando o Thales fez o exame, que a doutora começou pelas beiradas, como foi, a neuro, né? Como foi sua gestação? Eu falei, doutora, já vamos para o prático. Eu sou muito prática. O que foi e o que eu vou lidar? Eu não tenho medo, eu não tenho preguiça. Balanço, mas não caio. Aí foi aonde eu ouvi, mãe, ele tem 80%, não tem 80% de oxigenação no cérebro, então você não espera ele a andar, a falar, nada. O que ele evoluir é lucro. E foi com esse laudo que eu saí dali. E ali, com 19, na época eu já estava com 20 anos. Ali nasceu a mãe do Thales, não lá em 2005, 7 de março. Não, foi ali com uns 2 anos, quando eu vi que caiu no meu colo aquela responsabilidade, falei, vamos para cima. E sempre fiz de tudo para buscar o melhor para ele. Descobri, falei, opa, fui para Marília, paguei o melhor ortopedista. Fizemos tudo que você pode imaginar, movimentamos a cidade, fizemos rifa, bingo, tudo que você pensar, tratamos em Presidente Prudente também. Até que o tempo foi passando,
E ele precisava, né, fazer as cirurgias de correção do pé. Lá em Presidente Prudente ele fez a correção do estrabismo. Em Marília fez alongamento com o doutor Hilário, né, que era um super médico lá, renomado. E eu comecei a vir de lá para cá. E o pai dele sempre viajando, né, que ele é motorista. Para ele ir para lá, ele ia uma vez por mês. Se eu viesse para cá, ele estaria em casa todo dia, né? E aí eu vim, a gente começou a vir, até então apenas vim de lá, 420 quilômetros de São José do Rio Preto, bate e volta. Era cansativo. O que a gente fez? Foi indo. Tenho mais filhos, né? Ele é o número 1, tenho 2, que é o Leonardo. Que é mais velho. Do meio, mais velho é o Thales, né? Eu tenho o Thales de 20, né? Tenho o Leonardo de 15, completou ontem, e o Davi de 6 anos. Uma diferença enorme, né? E aí foi então que eu vi a dificuldade da locomoção de lá para cá, foi quando eu decidi vir embora para cá, né? Que ele fez o tratamento dele aqui em São José do Rio Preto, eu sou de Itanabi, conheci a associação, a TAP e a Cláudia, na reabilitação do Thales, né? Em uma das reabilitações, quando ele fez a cirurgia, e a gente precisava de cadeira de banho, cadeira de rodas para locomover ele, porque a cirurgia dele foi 3 meses acamado. Então, assim, a associação, a Cláudia, o que ela falou é de fato, ela abraça a causa. Você se sente acolhido, sabe? Porque eu estou falando em nome de milhares de mães que eu convivo. Nós falamos a mesma língua. Se fosse para mim falar cada dificuldade que o deficiente físico tem, que nos jornais é passado só o bonitinho, as leis que são ditas, mas que na prática não são válidas, não são praticadas. Quando você vai em busca do direito do deficiente físico, você recebe muito não e muita porta na cara. É um outro mundo, né? É outro mundo. Tanto que quando a gente não está bem, aqui em São José do Rio Preto tem um projeto que o Thales faz parte, né? Tem. Que é o Cadeira sobre Asas. Isso. Basquete sobre rodas. Basquete sobre rodas, perdão. Isso. O Otávio, do Luci Montoro, tem esse projeto com vários deficientes físicos, até mesmo da região. E lá a gente se juntam, eles e as mães. Ali a gente fala a mesma língua. Uma reunião ali, são 2 vezes por semana aqui. Essa reunião de mães vale mais que uma terapia de 6 meses que a gente possa fazer. Cada uma contando a sua dificuldade. Tem mãe de cidade próxima que a ambulância deixa na rodovia porque a ambulância deu problema. A filha cadeirante e a mãe no sol quente. Que a gente, uma vai falando para outra as dificuldades, que fala, isso é injusto. As pessoas não dão importância porque não sente na pele, não sabe o que é. Igual quando ele foi fazer a cirurgia, quando nós entramos no HB, quarto 307, não vou me esquecer daquilo nunca. Quando nós entrou, que eu olhei, era no corredor. O leito do Thales foi no corredor, no meio de uma pandemia, onde passava o Covid. Esse aqui acabou de falecer. Nós, no meio de um corredor, ficamos 3 dias, ele operou. O pós-operatório não teve leito para ele sair. Eu tive que entrar com a roupa, tudo lá no pós-cirúrgico e ficar com ele lá dentro. Então, assim, é um pouquinho da bagagem da mãe especial que é tão dita. A nossa diferença é todo esse processo que eu estou te passando. E no pós, a cidade em si, igual a Cláudia falou, você ir buscar, porque ninguém vem te ajudar. E eu gostaria de aproveitar esse espaço aqui para ter voz e falar para mães, porque eu aprendi um caminho e eu quero que quando elas encontram os não e as portas, promotoria. Quando você não encontra, que eu fui pedir, porque meu filho teve a segunda cirurgia dele do pé, deu hemorragia, pós-cirurgia, não cicatrizava, abriu um buraco, então foi muito mais complexo. E a gente, quando passou os 3 meses, precisava retornar no pós-operatório. E eu fui pedir na assistente social em Itanabi, em meio à pandemia. Não posso, não tenho motorista, não tem isso, não tem como do Luci levar na CD, porque era reabilitação, né, nas 2 unidades. É uma humilhação. Eu cheguei 3 vezes na prefeitura e o prefeito remarcar, me deixar esperando 50 minutos e mandar remarcar e voltar depois. 3 vezes.
Fui na OAB, fui no presidente do OAB e lembrei de uma situação e fui diretamente na promotoria. E foi então que o promotor obrigou o município a dar assistência que a gente estava precisando. Quando eu cheguei na minha casa, eu recebi uma ligação da assistente social, é só para vocês entenderem o que é um pouquinho do nosso mundo, que o prefeito disse que por dó ele ia dar a ambulância para vir trazer o Thales uma vez por semana. Meu filho não precisa de dó nem piedade, ele tem direitos e o município, os governadores, têm deveres a cumprir. Meu filho nunca ganhou R$1 do governo. Ele simplesmente passou na perícia do INSS, ele passou na perícia judicial, 100% incapacitado, porque ele andou com mais de 5 anos. Porém, foi negado porque meu marido trabalhava registrado e ultrapassou a renda R$7. Então, a nossa realidade é muito injusta. O direito do deficiente, eu acho assim, só de uma pessoa, já é difícil quando a gente quebra um braço, tem uma certa dificuldade. Imagine uma pessoa que nasce com uma deficiência. Eu, como mãe, e converso com várias outras, eu vou dar um exemplo de mais uma, que tem gêmeos. Um é cadeirante. Ele é bem mais... tem a paralisia tipo a do Thales. O Thales também teve a paralisia, né? Mas foi por conta dessa oxigenação, o oxigênio, né? Que perdeu com o líquido. E outro é igual ao Thales. Ela teve que escolher qual dos dois iria receber o benefício. Isso não existe. É um absurdo para uma mãe, É um né? absurdo. A mãe não pode trabalhar. Um é cadeirante, o outro também tem. E ela teve que optar por um. Hoje ela está lutando para conquistar do outro também, porque é direito. Mas tudo requer, tipo assim, você ir à luta. É uma humilhação. Tudo que você vai atrás é uma humilhação. É porque é um descaso de tratar as pessoas como um número, né? Não como realmente um ser humano ali. Sabe por quê? Porque quando a gente vai atrás de qualquer coisa, a pessoa está falando comigo. Não sabe na pele. Se não tem um filho, teria que ter uma pessoa muito próxima para viver essa realidade. Só dá para conversar de igual para igual quem vive a mesma realidade. E nós, mães, muitas vezes falamos que a gente precisava se reunir para ter voz lá em Brasília. A criança nasceu, porque a gente não pede, nem o filho da gente pede isso. Teve um CID, teria que ser direito dele o benefício. Não importa se o pai e a mãe trabalham, não importa até mesmo se ele queira trabalhar, porque o trabalho é uma terapia. Sim. Eu vou falar do Thales. O Thales trabalhou por 3 anos no trabalho do meu marido, né? A patroa quis ele para ajudar no escritório. Aí passaram por algumas mudanças e dispensaram ele há 1 ano atrás. E nós fomos atrás depois, né? Porque se sente útil trabalhando. Só que muitas das vezes o PCD que todo mundo coloca aí, estamos contratando o PCD que eles querem é aquele que não tem a pontinha do dedo. Como que o Thales, que não aguenta andar 1 quarteirão nem 2, porque trava, ele tem as pernas fracas, vai fazer um pacote no supermercado e levar o carrinho no carro? Como que o Thales, em meio desse processo, faz 2 anos que ele perdeu a visão do olho esquerdo e agora, no mês passado, descobrimos que perdeu a primeira 10% do direito. Continua sem ganhar R$1. Como que ele vai lá numa balança de um supermercado que tem 2, 3 tipos de laranja, de maçã, de banana? Quantas pessoas que a gente encontra nos lugares que não tem um pingo de paciência e empatia? Vai ter a empatia de, calma, ele está aprendendo, ele tem que ter atenção. Quando você vai no mercado, está aquela fila. Sim. Na usina, falou, mas ele não... não, a gente precisa de pessoa... Eu falei, então, vocês não estão contratando o PCD? E sempre está nas descrições, né, das contratações. Então, estou eu aqui para dizer, o PCD que eles... Não é essa realidade toda que pintam, não. A pessoa tem que ser, assim, um mínimo de deficiência para entrar no mercado de trabalho, porque é muito difícil a realidade. É muito difícil. E ele é um rapaz, tem troca de óculos, é roupa, é alimento, é calçado. E aí? É nós pais que tem que ir o tratamento, que eu, mãe, quantas vezes eu perdi emprego, porque o patrão também não aceita você ficar faltando 2, 3 vezes tratamento, e aí? Sim.
mas a gente não tem respaldo. É igual eu falo, a gente precisa de mais ATAP, de mais Cláudia no mundo, para abraçar a causa e lutar junto às mães, ao deficiente, os direitos deles. Porque não tem. Não tem. Tomara que também haja mais Flávias, né, Sim, com voz, para poder vir trazer essa realidade, porque igual você disse, muitas pessoas às vezes vê lá a propaganda, tá contratando, mas não imagina por trás do que tem, né? Sim. Sim, e quando eu encontro qualquer mãe que eu vejo qualquer dificuldade, é direito do seu filho, um município ter que a locomoção, o medicamento, a fralda, a cadeira, é direito do deficiente físico. Quando você for em algum lugar que chega lá e fala, a gente está sem, dali você vai lá na promotoria. Se o promotor falar que não vai te receber, usem rede social, chamem a televisão, apontem. O deficiente não pode ser esquecido. Quando aconteceu dele perder a visão, a neuro da CD falou assim, eu vou pedir uma ressonância para a gente ver. Ela virou para mim e falou assim, mãe, vai demorar 1 ano. Eu falei, só me dá o pedido. Eu fui no meu município e ouvi. Vai demorar 1 ano. Eu falei, então, me devolve. Eu fui na promotoria. Com 4 dias, meu filho estava em Rio Preto fazendo a ressonância. Então, vocês busquem a lei. A promotoria tem que resolver 24 horas, eles têm para resolver o deficiente físico e o idoso. Eles têm direitos, mas às vezes não sabem aonde correr para ir atrás desses direitos. E tem que ter voz, tem que ir para cima. Não é receber um não, falou não, eu vou para casa. Não, é ir para cima. Tem que lutar pelo direito. Em todo sentido, é a preferência quando você vai em algum lugar, é sobre a vaga, é sobre o direito dele na fila, porque tem muitos que falam, discrimina. Ó o aleijadinho, já ouvimos muito isso. Meu filho já foi tirado de roda em aniversário. Ele não, deixa ele de fora. A realidade é muito dura para a bagagem da mãe especial e do filho especial. Imagino. E só para finalizar, o que o Thales é na minha vida. Essa mãe nasceu junto com esse filho. Esse filho que já tirou pessoas de depressão, tá? A gente tem pessoas próximas a nós que acolheu a gente como família, que estava em casa encostado com depressão, e foi quando o Thales estava aprendendo a andar que ele tirou essas pessoas da depressão. Tem o padrinho dele que, assim, o Thales era aquele menino, a gente leva um tropeção, gente, a gente já sai xingando. O Thales pequeno tropeçava tanto antes dele operar do estrabismo, dava um pulo e já saía todo sorridente. E é assim na vida dele. Mesmo que porque o coração é puro. O coração é muito puro. Então, mesmo que qualquer pessoa faça qualquer coisa, eu sou um leão aqui, a leoa, não mexe com ele, porque senão, gente, Deus é mais. Então, assim, ele é um aprendizado diário pra gente. Quantas vezes, assim, eu ou o pai dele tá com algum problema, né? Pensando, ele fala, vai dar tudo certo. Nós estamos aqui para falar para ele sempre, vai dar tudo certo. E ele pensa assim, minha mãe é minha fortaleza, mas ele não faz ideia da fortaleza que ele é na minha vida. Há 20 anos eu tenho um ditado dizer, eu tenho uma depressão, mas eu nunca tive tempo para ela, porque não tem espaço para ela na minha vida, porque se eu cair, ele cai. É um reflexo um para o outro, né? Então a gente vai se manter em pé até o fim. Thales, você pode falar um pouquinho da sua vida pra gente também? A gente já viu que é uma história, assim, vocês são bem unidos, né? Você poderia falar um pouquinho pra gente? Falar que tem que sempre lutar, né? Pra conseguir as coisas. Não pode perder a fé. E é isso. Você falou sobre o jogo de basquete, né? Isso. É um esporte que você gosta? Como que nasceu essa vontade de você escolher justamente o basquete? Foi pelo treinador que veio chamar eu. Aí ele veio, aí no primeiro momento ele falou, eu não quero. Só que aí depois... A mãe empurrou. Aí a minha mãe, não, vai. Aí eu acabei indo. Aí eu fui.
Eu já fiz, aí eu até viajei, né? Fora, fui pro Rio de Janeiro jogar o Sub-23 lá. Aí eu perguntei ainda esse ano se ia ter de novo, ele falou que esse ano não, mas pro ano que vem já vai ter de novo e que ele conta com todos que está com ele, né? Aí eu falei, então tá bom. Olha só. E aí nasce mais uma estrela, né? Nasce. E isso da fé é muito importante a gente ressaltar, porque quando eu descobri o laudo, acabou meu chão, a primeira coisa foi Deus. Eu me revoltei. Eu fiquei 2 anos sem entrar na igreja. E meu marido pendurava ele sem andar, ia para os louvor toda sexta-feira, para os encontros, sabe? Até que um dia eu tirei férias do serviço e fui, mas fiquei lá fora. E todo mundo conhecia o Thales, só não a mãe do Thales, porque eu me revoltei. Nós passávamos pelo psicólogo e eu falava, dá meu tempo, deixa eu entender o porquê que Deus fez isso. Quando eu lá de fora, o padre veio até mim, eu não me lembro agora qual foi a comemoração, e ele veio com uma rosa, e eu falei para ele não forçar, deixar meu tempo. Quando tudo começou, que eu vi meu filho ali no chão, que ele engatinhava, ele louvando e cantando, e na hora do pedido, ele pedir para Deus com tanta fé, ali Deus mostrou para mim, tem um propósito, viva o propósito, entendeu? E é isso que você acabou de ouvir, não perder a fé. Ele é um menino que tudo para ele vai dar certo. Ele tem um pouquinho de medo, você percebeu, mas eu pego na mão e falo, vamos com medo mesmo. Você é capaz, você vai chegar onde você quiser, no seu tempo, mas você vai chegar lá. Né? E é sobre superar todo dia, né? A gente está aqui junto para superar tudo junto. E, Flávia, você disse que quando você precisou, a Cláudia acolheu muito bem, né? Sim. Qual que foi o momento exato em que você realmente precisou ir atrás? Como que você descobriu a TAPAI? Eu fui até a TAP quando eu precisei, né? Quando ele fez a segunda cirurgia, que eu precisava da cadeira de banho e a cadeira de rodas. E quando eu cheguei lá e conheci a Cláudia, que ela já foi fazendo o cadastro, a prontidão dela, o acolhimento, como ela chega, ela vai por todos os lados, assim, o que precisa, o que falta. Só que ela viu em mim que eu vou para cima, entendeu? Eu falei, não, que nem eu falei para ela, eu já tinha ido atrás do combustível. Eu falei, não, naquele momento ele estava trabalhando, mas assim, se fosse uma situação que eu não tivesse muitos passos ali na frente, porque eu vou para cima junto com ele, ela tá ali para te acolher e falar, eu tô junto com você e eu vou com você. Então, assim, a gente, de verdade, virou uma amizade. Hoje a gente somos amigas, de até mesmo se falar, confidências, tal, porque, assim, ela é uma pessoa muito maravilhosa. É muito difícil você ver uma pessoa que acolhe o deficiente por amor. Ela não tá ali pelo trabalho, sabe? Porque tem muitos lugares que tá ali pelo dinheiro que vem de instituições, não. O trabalho que ela faz é amor pelo deficiente mesmo. E é muito difícil. São 18 anos, né? Que eu tive o laudo. Uhum. São 18 anos de caminhada, então eu posso falar, é muito difícil você encontrar pessoas assim que faz pelo amor. Já deu para ver um pouco do carinho, né, que você tem. Mas, em palavras, o que que a TAP é para vocês? É muito importante. É muito importante. Eu falo assim, no caso do Thales, como, graças a Deus, ele não faz uso de cadeira de rodas, tal. Então, assim, foi mais no pós, né, na reabilitação. Só que a Cláudia sempre deixa muito aberto, assim, qualquer coisa que precisar, vem que estamos juntos. Então, assim, eu vejo a importância até mesmo para a comunidade, né, a voz que a Cláudia tem, que ela luta pelos direitos. Né? Então, assim, é por isso que até mesmo quando teve o convite, ela falou, eu conto com você nessa. Eu falei, tamo junto. E topei, graças a Deus. Flávia, sobre lá no começo, você disse que era muito jovem, teve muita gente que praticamente, por falta de empatia, não quis entender. Como foi para você superar essa fase? Por exemplo, como você disse do médico, não ter entendido. Como que foi passar por tudo isso? Eu vou te falar a realidade rasgada. Nem a família ajudou. Nem a família apoiou. Eu já tive situações do Thales lá atrás, com 5 anos,
operada e a família chegar e eu falar, dá uma volta, né? Porque é cansativo ficar dentro de casa. E eu estava com um bebê de 7 meses. Eu não consigo empurrar essa cadeira. E como a gente consegue? E se ele fosse cadeirante? Ele estava apenas operado. Então, assim, eu nunca tive família para pegar na minha mão e ir junto. Então, foi nós dois que minha força era para lutar por ele. Porque se eu não fosse, eu não tinha quem ir. O pai tinha que trabalhar. Mesmo eu trabalhando, graças a Deus, todos os lugares que eu trabalhei sempre fui muito compreendida. Eu preciso ir, está liberada. Então, ia para Prudente, ia para Marília. Quando eu vim embora para cá, a minha ex-patroa virou e falou assim, não precisa ir, eu te libero quantas vezes for e não desconto. Eu falei assim, Gi, não é questão de você me liberar, é porque não dá a distância. Foi quando nós viemos embora para cá. E aqui a gente não tinha ninguém. E eu ponhei a cara aqui nesse Rio Preto, ele no GPS. Foi outro choque de realidade. Outro choque de realidade. O primeiro ano foi muito difícil, a adaptação. Porque nascido e criado lá, né? Vim para cá com 33 anos. Então, assim, a gente está para cá, vai fazer 7 anos. Então, assim, é muito difícil. Só que, ao mesmo tempo, você se fortalece. Você aprende a se fortalecer e a ver que é você mesmo que tem que lutar. Não esperar por ninguém. É difícil, porque tem muitos casos que a gente vê que a família, né, é muito, né, acolhe e tal. Mas também tem muitos casos até piores que nós, né? E tá tudo bem, graças a Deus. É igual quando eu descobri do olho dele, né? A gente não acredita. Eu fui embora calada, aí eu demorei 3 dias, aí eu fui por trás, assim, dele, tampei o olho, falei ele no celular. Eu falei, lê ali, Thales. Aí, só para você entender como que eu reajo. Eu não consigo, eu não tô conseguindo ler. Aí eu virei para ele, não tem problema, olha o tamanho dos meus 2 olhos aqui para ler junto com você. Então, se tem essa dificuldade, eu tô aqui, ó, o tamanho do olho, eu enxergo bem, vamos embora. Encarei e levo isso para ele. O Thales é um menino que nunca foi revoltado, não tem revolta. É o que eu falo para ele, você tem uma dificuldade motora, mas tem quem não tem uma perna e tem quem não anda. Muitos queriam apenas ter a sua dificuldade, que é apenas física nas pernas. Então, quando eu fui na PAI, onde eu morava pela primeira vez, ainda com aquele embate, eu e Deus, eu enxerguei que de tudo que eu vi ali, meu filho era o melhor caso. Então, que apenas tem um propósito nessa vida, para mim e para ele. Independente do pai, eu falo assim, a ligação aqui é muito forte. É Deus, é um agir de Deus. A gente veio, né, nessa vida para uma missão. Ele na minha vida, porque a Flávia de 20 anos atrás não é a mesma de hoje. Não é. E é igual o Thales. Ele é minha força e eu sou a força dele, né, Thales? Bom, ouvir um pouco da história de vocês, porque eu tenho certeza que isso é um pedacinho do que vocês vivem todos os dias, né? Mas é uma grande inspiração pra gente. Sim. Tenho certeza que, como você é um grande exemplo para ele, ele também é um grande exemplo para você e para muitas pessoas em volta. E para descontrair um pouquinho, agora a gente vai para um bate-papo mais descontraído, mais brincalhão, tá bom? Tá bom. Para Thales, qual é o superpoder que você gostaria de ter, Thales? Como assim? Algum superpoder, alguma coisa que você gostaria de ter? Poder é seguir em frente, né? Seguir em frente com o meu treino, para quem sabe lá na frente eu tá bem mais jogando melhor. Tenho certeza que vai conseguir. Com certeza. Agora para você, Flávia. Se sua vida fosse um filme, qual seria o título desse filme? Olha, não existe limites. Sem limites, não tem barreira para frear, não sei nenhum título assim, mas nada para essa mulher. Né, Thales? Não aceitar o não. Seria não um filme não. que eu assistiria. Não me dê o não, que eu vou mostrar para você que tudo tem um jeito, para tudo tem um jeito. Incrível. Thales, em poucas palavras, o que sua mãe é para você? Guerreira.
Bom, já diz tudo, né? E o que o Thales é pra você, Flávia? É a minha força. É tudo que ele pensa, é tudo reflexo dele para mim. Porque cada fase que ele passou de cirurgia e eu tá ali do lado dele, morrendo de medo de cada, né, reação, até mesmo de medicamento, me postando forte, que ele acha que eu sou forte, mas eu não sou, não. E ele virar para mim e falar assim, tá tudo bem, mãe, vai ficar tudo bem. Ele fez eu ser quem eu sou hoje. E eu mato e morro por ele. Com certeza. Olha, a gente prometeu no começo que a gente não ia que não chorar, ia mas não tem chorar. como. Mas tá tudo certo. Thales, se você pudesse aprender mais alguma coisa nova hoje, o que você iria escolher? Não faço ideia. Apesar que todo dia a gente aprende um alguma coisa nova, aprendizado, né? E você, Flávia? Se você pudesse aprender alguma coisa diferente hoje? Olha, se eu pudesse aprender alguma coisa diferente, seria tentar... O aprender teria até onde, né? Seria um estudo, alguma coisa, fonte de poder ter voz para ajudar essas mães, sabe? Eu queria poder aprender a mostrar para elas que é sobre isso. É você não aceitar um não. É ninguém te parar na primeira porta que fechar para você. É isso que eu queria, sabe? Porque fácil não é. A gente está conversando, pode até parecer fácil, mas ali naquele momento dá vontade de desistir, mas é não aceitar um não. E nós esperamos que através desse podcast um Sim. pouquinho possa ser Sim. realizado, né? Sim. Se vocês pudessem descrever a TAP em uma palavra, qual seria? Amiga. Ela é amiga, porque hoje em dia é muito difícil você ter amigo. E quando você fala amigo, é aquela pessoa que pega na sua mão. A TAP é amiga, aquela que pega na sua mão e luta pelos seus direitos. Para você também, Thales? E um recado para o mundo? Para que as pessoas não tenham preconceito. O deficiente físico, a deficiência realmente está na cabeça da pessoa. Eu ouvi isso lá atrás. O Thales vai chegar aonde todo mundo chega. O deficiente vai chegar aonde todo mundo chega, mas no tempo dele. E o mundo precisa respeitar o tempo, o espaço e os direitos. Acima de tudo, respeitar os direitos e fazer valer a pena esse direito, que a maioria das vezes não faz. E eu peço de coração que as mães, assim, lutam. Não abaixa a cabeça, vai para cima. Ai, meu filho está aqui. Eu escuto muito isso. Meu filho está aqui, o exame, eu estou esperando. Não fique esperando. Eu conheço mãe que o filho morreu à espera de um exame, de uma cirurgia. Vai na promotoria. Não é pago. Não é. O promotor está ali para isso. Vai atrás dos seus direitos, grita pelos seus filhos, vai aonde eles não conseguem ir, para eles ver que eles têm voz, porque a gente não é eterna. Bom, queria agradecer de novo, né, Flávia, Thales. Essa Sim. conversa foi mais que especial, foi uma experiência incrível poder conhecer vocês. Sim. A gente agradece também. Foi incrível essa segunda edição, poder escutar um pouquinho da experiência de vocês, da história, aprender muito também. Sim. Então, eu agradeço pela atenção, por ter vindo, por tudo que compartilhou aqui com a gente. Sim, eu também agradeço a essa oportunidade que vocês deram. Eu espero isso poder fazer a diferença na vida de algumas pessoas, mães especiais, a própria população, para enxergar que o deficiente, ele quer espaço. Então, assim, eu agradeço demais, assim, essa abertura que vocês estão dando. E que isso seja muito sucesso e, olha, Deus abençoe. Bom, pessoal, é com grande alegria que chegamos ao final dessa segunda edição. Fiquem ligados para as próximas e até logo. Tchau!